Youtuber experiente tenta responder a pergunta: podcasts como o Flow e o do Sacani estão quebrando? BRKS Edu deu uma opinião bastante válida sobre o formato desses programas. Vamos pensar sobre isso com o nosso Pedro Zambarda agora no Plantão no Meteoro, perdão. Eu quero registrado na live do Plantão, no Flora, a sua cara de pânico ao ler BRKS Edu, porque eu acho que as pessoas sabem, né, manjam e tal, o pessoal sabe quem é o BRKS Edu, quem é o Venom Extreme, quem é um rapaz que eu sempre falo aqui dos caras chamado Monark, eles todos são da mesma geração, é aquela geração lá do começo do YouTube. Ana, não vou falar do Sergião dos Foguetes. Na verdade, o Flow e o Sacani são um gancho, gente. Porque é o seguinte, o Flow acabou com 2 podcasts enormes, que é o Ciência Sem Fim do Sacani, porque por conta das demissões, e vocês vão olhar meus outros cortes, tá tudo lá. Inclusive um monte de crítica que eu faço ao Sacani. E eles acabaram com outro podcast chamado Vênus. E aí, esse corte eu dedico com todo carinho ao nosso querido Lúcio Júnior, porque o Lúcio sempre falou no nosso grupo do WhatsApp. Será que esses podcasts não estão quebrando? E de fato tá tendo um problema aí no modelo de negócio desses MesaCast, que chamam ou pessoas muito notórias com muitos seguidores, ou um bando de maluco que dá muita audiência falando groselha nos cortes. E aí eu gostei bastante, assim, porque o BRKS, pra quem não conhece, ele é um youtuber desde o começo do YouTube, ele tem 9 milhões de inscritos, ele é gigante, é nível Felipe Neto. O Edu é um cara que fala só sobre games. Eu desconfio que ele não seja de extrema-direita, embora ele não se posicione em rede nenhuma, porque o assunto dele é game mesmo e business de games, esse tipo de coisa. E aí ele tem um podcast com outros 3 amigos dele, que é o Debate. E aí eu vou passar. E aí eu queria conversar contigo sobre isso, Ana. Vamos lá. 3 minutinhos. Podcasts bem grandes, inclusive, como, por exemplo, o podcast do Vênus, né, da Yasmin, da Cris Paiva, o Ciência Sem Fim, do Sacani também, que são podcasts do Grupo Flow, que estão tendo problemas porque estão se encerrando, né, estão fechando aí, ou estão entrando pelo menos em hiatos indeterminados, né. E isso tem sido uma questão que tem acontecido recentemente, né, os anúncios foram feitos nas últimas semanas aí, mas que tem começado uma discussão que outros podcasts estão pegando, saiu no Inteligência Limitada, por exemplo, algo sobre isso, em outros cantos também, sobre se a gente está chegando num ponto de saturação do mercado de podcasts, pelo menos aqui no Brasil, né? Ou pelo menos esse tipo de formato de podcast, como é o formato do Vênus, como é o formato do Ciência Sem Fim, claro, em nichos diferentes, obviamente. E eu queria saber o que vocês acham disso. Será que a gente tá com um podcast demais no Brasil ou nem? Então, cara, recentemente a gente até discutiu um pouco, né, os bastidores do debate, e eu espero que vocês entendam também que é justamente sobre essa ótica de explicar como funciona, e não pra gente se enaltecer. Só que o que a gente tem aqui? Além de a gente ter um roteiro e a gente tentar, né, seguir, não a risca, verdade, né, Bruno, mas uma ordem aqui do que a gente faz, a gente não tem gastos altos com o programa. A gente tem sim editor, a gente tem que pagar contador com a nossa empresa, imposto, mas a gente não tem um estúdio enorme, vários funcionários, e cara, tem hora que a conta não fecha, né? Mas ao mesmo tempo, você tem um nicho. Eu acho importante você manter nesse nicho. E de novo, a razão pela qual a gente faz o debate da forma que a gente faz é que não é interessante o suficiente você ficar falando qualquer coisa sem se preparar, sem estudar nada. E eu acho que é muito o problema de muitos desses podcasts. A maioria desses podcasts acham que simplesmente eles aparecerem, sentarem, gravarem é suficiente. E também muitos dependem de convidados famosos, e que também é outra coisa nossa aqui, que a gente quis que o nosso programa, o nosso produto, o programa que seja sustentável só nós 3. Então eu sei que vocês querem ver mais de vários convidados, Kogu, a Carol, um pessoal que já veio aí, o Funk, e vão voltar. Mas assim, pra mim era muito importante a gente ter um programa que as pessoas gostem, independente de convidado, que eu acho que é justamente o grande problema de todos esses podcasts. Você tem que pagar um lugar físico, você tem que pagar um produtor, você tem que pagar um monte de coisa. Não tem tanto dinheiro de patrocínio assim. Os números não batem. Eu acho que, inclusive, em muitos sentidos, a gente tem números maiores de muitos desses programas que são gigantes. Então é um negócio de, né, conter os gastos e se tornar sustentável, cara, que eu acho que a gente faz muito bem aqui, sabe? Então, a execução de uma visão que a gente teve, cara. E não adianta só esperar que um corte vai viralizar e teu programa vai pegar um grande público, né? Considera também se o tempo do apresentador, dos membros do podcast, vale a dedicação. Porque no caso de alguém que só faz o podcast, beleza, mas às vezes a gente tem podcasts de pessoas que têm
outros trabalhos de criação de conteúdo, e talvez para essas pessoas o tempo dela é mais valioso alocado em outros assuntos. Para mim, a minha participação no debate é muito relevante e muito importante, porque aqui é meu espaço para falar de assuntos que eu não abordaria no canal BRKS Edu, atingir públicos que eu não atingiria através do canal BRKS Edu. Eu vejo valor no meu tempo aqui. Daqui a pouco podia ser o caso de eu falar, valia mais a pena eu tirar esse meu período de gravação para fazer um vídeo elaborado para o canal BRKS Edu, isso aqui não tá valendo meu tempo, verdade, tchau. Eu não vou fazer isso. Mas eu consigo entender alguém numa situação paralela que fala, esse podcast é muito legal, mas eu tô precisando fazer mais vídeo, tô precisando fazer mais roteiro, sabe? Daqui a pouco você tem podcast envolvendo músicos, pilotos, pros caras daqui a pouco faz mais sentido eles alocarem o tempo deles de outra forma. E eu acho que é um mercado que tá bem saturado também. Eu adorei esse corte, tá? Ele explica direitinho, mas só tem uma informação adicional, que a Ana sabe que eu sei disso. O YouTube fez modificações nos canais. E aí quem sai muito do conteúdo que faz predominantemente, você tem um canal de gameplay, se você tem um canal de vídeo ensaio, e aí você mete um podcast lá no meio, você simplesmente enlouquece o seu algoritmo e não entrega o vídeo para mais ninguém. Então é isso que está acontecendo. O Flow está cortando na própria carne para manter os produtos que dão mais retorno para casa. Que no caso são os podcasts com convidados mesmo, e o formato de notícias que eles absorveram para o podcast principal. Mas há, claro, uma saturação. Só que tem uma questão da própria plataforma, né, Ana? Sim, eu quero começar por esse ponto, Pedro. Eu não tenho certeza se eu diria que é a variedade que está em baixa no YouTube, mas essa coisa virou meio que uma fábrica, entende? Faz o podcast num canal e os cortes no outro. Uhum. Isso, de fato, eu tenho ouvido de muita gente que está em absoluta baixa, assim, sabe? Isso não é mais visto como algo positivo pelos produtores de conteúdo que eu encontro, que falam, que isso aí não rola mais. E aí, o que acontece é que você acaba desvalorizando o modelo de negócios. Eu não acho que o YouTube esteja desvalorizando o podcast especificamente. Uhum. Muito pelo contrário. Mas o modelo de negócios exploratório do podcast, de fato, esse modelo de fazer o programa grande, daí picar em vários pedacinhos e fazer os cortes que chamam a atenção, e a pessoa vai lá ver meio por FOMO, né? Uhum. Ela vai lá e assiste. Não vou ter tempo de assistir. Mesmo porque as pessoas não têm mais o mesmo tempo da pandemia, né? A taxa de retenção caiu, invariavelmente. Exatamente. Mas era uma coisa que jogava com isso, assim. Você tem um produto muito longo, você leva esses cortes menores para outro lugar, eles chamam a atenção, a pessoa vai ver porque ela não consegue ver o longo, ela vai assistir os pequenos, e esses pequenos é que vão ter atenção. Este modelo, daí, por várias razões, entre elas essa, né? Uhum. Vai caindo em desuso. A outra, em desuso não, vai caindo em alcance. Satura. Daí em desuso, né? Satura. Aí a outra questão é a saturação. E isso é uma mordida no próprio rabo do próprio podcast, que muitas vezes acabou popularizando também como uma estética, entende? E uma estética que é bem recorrente. É a mesa, é a cortina, é os homens brancos na frente de microfones. John Rogan, em torno do... Exatamente, com o seu fone, aquele mesmo estilo de microfone, mesma coisa. Então, tudo acaba ficando meio pasteurizado. O exemplo, e aí a evidência que eu vou chamar para apoiar essa minha opinião, é a profusão de podcasts fake. Que o cara tá falando sozinho. Tá falando sozinho, mas é que aqui, ó, eu deixo meu microfone fora do... O Pedro não, o Pedro tá no padrão estético, ó. É o microfone, mas tinha que ser assim, ó. Não vai aparecer o microfone. Enfim, não vou conseguir. Meu microfone fica posicionado fora da... A Ana solta alguma frase de autoajuda com o microfone de podcast. Deixa eu ver se consigo deixar isso, assim. com... Ó, puxa de novo. Beleza, agora. É isso, ó. Só que tá cheio de pelo de gato, não é bonito, ó. Mas se a Ana tivesse num estúdio, tipo, fundo fumê, preto, assim, uma coisa com luz... Eu precisava ser um homem também, mas tirando essa parte. Mas é isso, ele acabou saturando, não só por dizer, tem muitos, é muito mais delicado do que dizer tem muitos. O formato perdeu até mesmo o seu próprio sentido.
A outra coisa, muito interessante a fala do... Eu não sei se você ia falar outra coisa, mas agora... Não, eu achei mega interessante, era sobre isso mesmo, e vindo de um cara, que volto a dizer, é maior do que todos esses podcasts, e ele também tem um problema de sair do conteúdo que ele faz, porque... Por que o Edu não fala de política? A galera do chat tava falando, ele é um cara ponderado e tal, mas tem um problema do nicho dos games. Porque eu falo de política e games, automaticamente eu perco o público. Aliás, um bastidor pra vocês saberem, o Edu me segue nas redes, tem um monte desses caras grandes que me seguem por eu ser jornalista e cobrir o que eles fazem. Só que eles não se manifestam politicamente, porque política... pro público de games, que é mais novo e mais leigo, tem rejeição alta, não importa. Pode ser, inclusive, até o bolsonarista mais doido. Sim. Você perde público. O Monark, aconteceu isso exatamente com o Monark. E aí tem uma coisa que eu gostei muito da fala dele, que é assim, como esse modelo de monetização, né? Faz o produto grande, corta em picotes e vende o picote em outro canal... esse modelo foi sendo desvalorizado, aí entra nessa conta que ele diz, o produtor de conteúdo diz, olha, meu tempo não vale mais eu ficar aqui 3 horas falando, né, ou 3, 5 horas falando, já não parece tão vantajoso, porque esse tempo poderia ser utilizado fazendo outras coisas, e é isso que as pessoas não entendem, aí é uma questão que eu queria trazer. É isso que as pessoas não entendem sobre o que é o trabalho da produção de conteúdo. Porque, né, na cabeça das pessoas que não estão envolvidas com isso, é isso. É só você sentar na frente da câmera e falar qualquer bobagem. Mas tem todo um trabalho de produção, tem todo um trabalho, né, de realização. E fora ficar 5 horas lá falando qualquer coisa. Não é tão simples assim, né, produzir um produto desse. Tem custo, que eu gostei muito que ele apontou isso. Tem custo de local, tem custo para quem faz presencial, então, caraca, de viagem. Eu trabalhei na Rádio Kik, a gente tinha um estúdio, eu cheguei a fazer piloto para Play TV, a gente fez um programa para TV Cultura também, cara, custo, é R$500 mil, é estúdio, eu fiz estrutura em evento, cara, é muito trabalhoso. E uma coisa também então, não é assim, o cara senta lá, é só sentar na frente do microfone e falar qualquer merda, não é assim que funciona. É trabalhoso, e aí, se é trabalhoso, você vai ter que fazer essa conta. Vale a pena ou não vale? Rende ou não rende? E é por isso, talvez, a hipótese de que o formato esteja perdendo o seu espaço, né? Mas diga, Pedro. E uma coisa que eu queria pontuar no final, assim, muitos desses pessoas foram para podcasts atraídos também, né, Ana, por essa questão dos views. Aí teve podcast que bateu 5 milhões de visualizações, podcast que teve 1 milhão de pessoas assistindo. E até queria te perguntar se é esse o intuito mesmo. O Meteoro é um canal gigantesco, a gente tem quase 2 milhões de inscritos. Mas essa coisa de fazer view por fazer view, que é o dilema que a gente tem aqui no plantão, a gente traz coisa para pagar as contas, porque são assuntos que estão na hype. Mas, por exemplo, a gente tem 2 produtos aqui, o Telescópio, o Meteoro Reporter, talvez teremos um terceiro, mas eu não quero furar a Sofia. E assim, eu acho que a gente tem que ter um propósito também que vá além do tipo você ter um corte de 100 mil visualizações, eventualmente falando groselha, eventualmente falando coisas que você nem apurou direito. Não é mais fácil você sentar, apurar, você conversar com as pessoas, você ouvir, você pensar num título, flopou, mas eu passei a mensagem que eu queria passar? Eu dei o recado que eu queria dar? Uma ideia radical. Que tal construir um conteúdo que você, tipo, goste de verdade, que você, tudo bem, tenha que pagar as contas, não tem problema nenhum, é do jogo. O jogo é feio mesmo. Mas pagando as contas uma vez, vamos fazer o negócio do jeito certo? Vamos falar das questões boas? Porque se eu estivesse atrás de dinheiro, Ana, eu falava bem de Israel aqui. Eu não precisava nem de view. Eu falava bem de Israel. E eles estão genocidando uma população. Eu não vou fazer isso. Vou só dar um contraponto, assim, dito tudo isso, não é necessariamente uma crítica definitiva, categórica a respeito do formato do podcast, e vejo que a gente está chamando de podcast, é esse tipo de podcast conversacional, assim, né? Pessoas ao redor de uma mesa, ou mesmo, né, nessa coisa virtual, assim, conversando. Não acho que seja inerentemente ruim esse formato. Claro, tem uma série de questões
questões sociais aí que nos levam, de novo, pro o velho podcast mesa de bar com homem falando merda. Desculpa, assim, né? Chega uma hora que satura de fato mesmo, né? Mas não quer dizer que esse formato não possa produzir coisas interessantes também. O formato de bate-papo pode ser legal, tem um público para isso e tal. É que talvez tenha acontecido um efeito de bolha. Ele inflou, virou o padrão do podcast, quando a gente tem outras coisas, outras formas de podcast. Delírio em Brasília tá aí para isso. Sim. Né? Para dizer, olha, dá para você fazer um podcast com uma proposta completamente diferente disso daí. Mas de novo, e antes assim, dos mesacasts, ruim, né? Antes dos mesacasts, o Jovem Nerd já fazia podcast em áudio em 2006, gente. Não é nem novo. Mas enfim, a questão eu acho que está estourando uma bolha. Não acho que o formato vai embora, não acho que o formato vai... E não acho que deveria ir embora também. Mas, de fato, a gente precisa de outros formatos também de conteúdo, porque chega uma hora que tudo fica meio padrãozinho, porque as pessoas, né, encontram ali um jeito de fazer dinheiro e elas continuam fazendo tudo meio igual, assim. É isto. Ficamos por aqui, Pedro? Passamos do nosso tempo. Eu queria ter ficado no tempo, mas tudo bem. Foi o que precisava. Não, tranquilo. Achei que você queria falar mais alguma coisa. Não. Tá satisfeito? Tô satisfeito. Isso aí. Ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Não percam na nossa conversa de bar... Não, desculpa, gente. Beijos.